E aí, rapaziada, trazendo mais uma parte da nossa querida obra. Conto com o apoio de vocês. Se tiver bastante like, trago nova parte o mais rápido possível. E agora fiquem com o vídeo. Vemos que todos os colegas de classe do protagonista estão cumprimentando-o com um bom dia, e ele também os cumprimenta de volta. O protagonista pensa sobre o que aconteceu na estação de trem e reflete que, por algum motivo, está cansado desde a manhã. Ele diz a si mesmo que, de qualquer forma, precisa se animar e ganhar energia. Vemos o protagonista dizer: por que tem que ser educação física na primeira aula? O professor explica a todos que, como mencionado antes, eles decidirão as ordens para a corrida de revezamento do festival esportivo. Ele explica que quem fizer o melhor tempo será o último corredor e o segundo será o segundo mais rápido. Ele também diz que, se alguém conseguir uma dessas duas posições, ficará popular com as garotas, incentivando todos a darem o seu melhor, o que deixa todos os garotos felizes e animados. O protagonista pensa que todos estão muito motivados e diz que ele sempre tentou ser mediano todos os anos, que ele não conhece bem suas próprias habilidades. Ele então reflete sobre seu passado, quando, no jardim de infância, ganhou o primeiro prêmio em uma corrida do dia esportivo. Vemos o protagonista feliz, mas então vemos Anabi, que ainda era jovem, chegar e arrancar seu adesivo. Ela disse a ele que odeia como ele parece ao correr, que ele é rápido demais, como um cavalo, e que isso não é legal. Ela diz para ele correr mais devagar. O protagonista continua e diz que, após esse incidente, começou a correr devagar de propósito todos os anos. Quando o festival esportivo se aproximava, Anabi continuava pedindo para ele correr mais devagar. Vemos ela dizendo que sempre odeia quando ela não é a mais amada e o centro das atenções. O protagonista diz que tem certeza de que ela odiaria se ele roubasse todo o destaque dela. Vemos o protagonista pensar que não quer se destacar, mas que não deseja mais continuar escondendo seu verdadeiro eu nas sombras e que deseja ser normal como todos os outros. Agora é a vez do protagonista correr. Ele começa a correr e pensa que é muito fácil correr, que não precisa olhar para os lados para ajustar sua velocidade, e que isso parece uma brisa. Ele termina a corrida e se vira para ver os resultados, mas vemos que todos estão chocados. O professor pergunta ao protagonista se ele realmente consegue correr tão rápido e diz que seu tempo é rápido o suficiente para quebrar o recorde da prefeitura, o que choca a todo. O protagonista se pergunta se ele realmente era tão rápido assim. Vemos Uda dizer que, se o protagonista participar, eles terão uma vitória esmagadora, e ele será, com certeza, o último corredor. Vemos todos dizerem que, se o protagonista, que é rápido o suficiente para quebrar o recorde da prefeitura, se tornar o último corredor, sua classe vencerá com certeza, e todos concordam dizendo que parece ótimo. Todos dizem que, se vencerem a corrida, ganharão cupons de sobremesa grátis na cafeteria. Enquanto celebram, o protagonista pensa que isso de alguma forma se tornou um grande evento. Ao vê-los comemorar, o protagonista diz à turma que sente muito por estragar a festa dele, mas sua corrida de agora pode ter sido apenas sorte, e que ele nem é membro de nenhum clube esportivo. Ele pede desculpas e diz que não pode servir como o último corredor. Ao ouvir isso, toda a turma fica triste e de repente começa a implorar para que o protagonista seja o último corredor. O protagonista pensa que, já que todos estão indo tão longe, ele não deveria recusá-lo. O protagonista diz à turma que não pode garantir a vitória, mas se eles estiverem bem com isso, ele se juntará a eles com prazer e dará o seu melhor. Ao ouvir isso, toda a turma fica feliz e comemora. Uda agradece ao protagonista por aceitar, ao que ele responde que não foi problema e que ficou surpreso com a reação de todos e está feliz que o considerem tão bem. Aruta diz ao protagonista que ele é realmente um bom cara, afinal, enquanto chora, todos dizem que, de alguma forma, estão se apaixonando mais e mais pelo protagonista. Agora vemos que as garotas estão dizendo que o protagonista não é apenas bonito, mas também rápido. Vemos uma garota dizer que ele nem faz parte de um clube esportivo, enquanto outra diz que ele é um cara bonito que também é bom em esporte e que acha que está se apaixonando por ele. Todos estão cercando o protagonista, que pensa que não pode acreditar que era um solitário alguns dias atrás, mas assim que se separou de Anabi, sua vida parece ter melhorado. Olá a todos, só um lembrete para dar like e se inscrever para me ajudar a alcançar 2.000 inscritos. Obrigado. Agora de volta ao vídeo. Vemos Yushiro dizer ao protagonista que ele está atraindo atenção novamente, ao que ele responde que uma vez pensou em se tornar um atleta, mas que sua velocidade não é útil para nada de qualquer maneira. E o Kishiro pergunta, sério, e diz que ele não é como um herói nesta escola? Neste ponto, ela diz que gostaria de ter reflexos bons como o protagonista e pergunta se ele tem alguma dica para ela. O protagonista diz que não tem certeza e que talvez haja algo, mas ele não sabe. E o Kishiro fica triste e diz que, como o protagonista era bastante atlético, pensou que ele poderia ensiná-la algo e talvez ajudá-la de alguma forma, e diz que quer pular o festival esportivo. Ouvindo isso, o protagonista pergunta se ela
realmente odeia tanto assim, ao que ela responde que odeia muito. O protagonista pensa que gostaria de ter ajudado ela um pouco. Vemos alguém se aproximar do protagonista e chamá-lo. Vemos que é Chucky, do clube de atletismo. O protagonista pensa que este é o cara que estabeleceu o segundo melhor tempo esta manhã no campo, e que ele se tornou o segundo mais rápido na corrida de revezamento. O protagonista se pergunta o que Chucky quer dele. Chucky pergunta ao protagonista se ele vai correr o revezamento com tudo que tem, o que faz o protagonista questionar. Chucky fica sério e pergunta ao protagonista se ele está disposto a morrer para ganhar a corrida, ao que o protagonista responde que não pretende morrer. Chucky diz que isso será um problema e, em antecipação às habilidades e potencial do protagonista, ele tem um favor a pedir. Chucky diz que tem treinado muito para ser o último corredor, não importa o que aconteça, na corrida de revezamento deste ano, mas o protagonista facilmente superou o recorde dele. O protagonista pergunta se ele está pedindo para ceder a posição de último corredor a ele, e diz que não seria problema, mas é interrompido por Chucky. Chucky diz que não é isso e admite que perdeu para o protagonista, então ele espera que o protagonista possa arriscar tudo que tem para enfrentar Kiraya Tai, o âncora da classe B. Isso confunde o Kishiro e o protagonista, e o Kishiro pergunta a Chucky se ele está falando sobre Kiraya, do clube de atletismo, o cara com o rosto bonito. Chucky fica irritado e diz, exatamente, o cara com o rosto de galã e que tem todas as garotas ao seu redor. O protagonista pensa que é o novo garoto com quem a Nabi estava na estação. O protagonista pergunta a Chucky por que ele quer tanto vencer contra Kiraya e pergunta se eles são rivais. Chucky fica chateado e, de repente, grita de raiva que Kiraya roubou sua namorada, o que choca o protagonista e o Kishiro. O protagonista pergunta a si mesmo se Kiraya não estava com a Nabi naquela manhã. Chucky diz que não o odeia por ter roubado sua namorada, que foi culpa dele mesmo por ser fraco, e que Kiraya a descartou como se ela fosse nada, trocando-a por uma caloura, e que ele nunca perdoará esse desgraçado. O protagonista pensa que isso explica porque ele estava com a Nabi e diz a Chucky que isso parece difícil. Chucky diz que não é só isso, e que quando viu no corredor agora há pouco, Kiraya perguntou a Chucky se eles estavam decidindo a posição do revezamento na próxima aula e se ele seria o âncora de novo. Kiraya disse que ele será o âncora da classe dele com certeza, e que não pode acreditar que Chucky perdeu para ele no amor e agora no festival esportivo também. O protagonista, após ouvir isso, diz que não seria melhor se ele fosse o âncora então, o que faz Chucky chorar. Chucky diz que, por mais que ele treine, não consegue vencer Kiraya. Chucky de repente agarra o protagonista e diz que ele está do outro lado da parede que Chucky não consegue escalar, assim como Kiraya, e pede ao protagonista que derrube aquele canalha do seu pedestal para ele. O protagonista pergunta a Chucky o que exatamente ele deveria fazer, ao que Chucky responde que ele vai ensinar o protagonista a correr, e quando isso for feito, o tempo do protagonista definitivamente melhorará, e então ele poderá desafiar o revezamento em sua melhor condição, mesmo que Kiraya detenha o recorde da prefeitura. O protagonista diz que não há como vencer contra um recordista, ao que Chucky responde que não é verdade, e que o protagonista tem o potencial de vencer Kiraya com um pouco de treinamento. O protagonista diz que eles não estão competindo individualmente, mas como equipe, e que mesmo que ele melhore seu tempo, isso seria suficiente para mudar a corrida do time como um todo. Chucky diz que talvez não seja verdade, mas que comparou o tempo da turma deles com o de Kiraya. Obviamente, a condição de todos naquele dia pode variar. Ele continua e diz que, embora corridas como essa sejam muito influenciadas pela habilidade de cada membro, a batalha entre os âncoras é igualmente importante. Chucky abaixa a cabeça e implora ao protagonista para treinar com ele pelas próximas 2 semanas antes do festival esportivo. O protagonista pensa por um momento e diz a Chucky que, em troca de ajudá-lo, ele quer que Chucky ensine o Kishiro a correr também. E o Kishiro pergunta se eles têm certeza disso. O protagonista diz que com o trabalho de ensinar o Kishiro deixado para Chucky, eles decidem vencer Kiraya. No dia seguinte, vemos que Chucky e o Kishiro estão cumprimentando o protagonista com um bom dia. O protagonista pensa que é a primeira vez que se encontra com pessoas assim, e diz que a Nabi sempre ficava de olho nele, e que ele nunca fez algo tão colegial. Os três estão felizes e se divertindo conversando junto. Vemos que a Nabi está com ciúmes ao vê-los felizes, e diz que encontrou o protagonista. Vemos Chucky dizer ao protagonista e a Yukishiro que eles vão começar os aquecimentos e gritar que vão vencer a classe B. Ele se corrige e diz que eles vão vencer o maldito Kirigaya. O protagonista nos conta que eles decidiram ajudar Chucky a vencer Kirigaya, o cara que roubou sua namorada, durante o revezamento no festival esportivo. Chucky diz ao protagonista e a Yukishiro que não fará sentido se eles se machucarem e os instrui a aquecer corretamente, ao que ambos respondem que sim. Vemos Yukishiro tentando tocar os dedos dos pés, mas ela falha e cai, o que surpreende o protagonista. Yukishiro olha para ele enquanto o protagonista ri dela. Ela fica brava e tenta bater no protagonista, que ri diz que foi mal, mas que achou ela fofa. Isso a surpreende e a faz corar. Ela pergunta ao protagonista se ele é um conquistador nato, e o protagonista fica confuso. De repente, ouvimos alguém chamando, e vemos que é Chucky chorando de ciúmes. Ele diz, como ousam flertar na minha frente, logo eu que fui destruído na vida amorosa. Vemos Yukishiro
Yukishiro praticando corrida enquanto Shaki cronometra. O protagonista pensa que, como esperado de alguém do clube de atletismo, o treinamento de Shaki é preciso e tanto o tempo dele quanto de Yukishiro estão melhorando, mas ainda não podem esperar resultados óbvios, pois acabaram de começar. Vemos Yukishiro correr até o protagonista, toda cansada, e ele a chama de fofo. Yukishiro responde que sabia que ele era um conquistador, o que surpreende o protagonista, enquanto Shaki implora para eles pararem de flertar na frente dele. Shaki, triste, diz que eles têm praticado todas as manhãs e tarde. Voltando a Nabi, o protagonista diz que não demorou muito para ela aparecer no trem novamente. A Nabi parece sonolenta, o que faz o protagonista pensar que deve ser difícil para ela acordar uma hora mais cedo. Ele comenta que a Nabi sempre refazia o penteado por qualquer detalhe que não gostasse, enquanto ele percebe seu cabelo bagunçado. A Nabi nota o protagonista e caminha até ele irritado, perguntando como ele ousa tentar se afastar dela na última vez. Ela diz que um plano feito por alguém tão burro quanto ele foi fácil de perceber e afirma que ele verá o rosto dela todos os dias novamente. O protagonista responde: não acho que você precise se forçar a acordar cedo assim, pelo menos não tanto a ponto de ficar com o cabelo desse jeito, o que deixa Nabi envergonhada, e ela arruma o cabelo. O protagonista pensa que ela ainda não tinha notado o cabelo bagunçado. A Nabi diz para ele parar de falar do cabelo e pergunta se é verdade que ele será o âncora durante o revezamento. O protagonista, confuso, pergunta o que tem isso, o que irrita Nabi. Ela diz para ele pelo menos se esforçar mais nas respostas e aponta para o protagonista, dizendo que está fazendo uma declaração. Embora ela tenha dito para ele não correr a sério na frente das pessoas, agora ela quer humilhá-lo por ignorá-la. Ela apresenta Kiraya e diz que ele estará a todo vapor para destruí-lo, então pede para o protagonista se preparar. Kiraya se aproxima do protagonista e pede desculpas, mas diz que ele deveria se preparar para comer poeira. A Nabi sorri e se despede do protagonista, dizendo que ele deveria lutar com todas as forças, enquanto ele se afasta. Agora vemos o protagonista e o Yukishiro treinando intensamente junto. Vemos Shaki dizer que terminaram por hoje e que o protagonista e o Yukishiro fizeram um bom trabalho. E o Yukishiro suspira aliviado, dizendo que sobreviveram, enquanto se alonga e deita no chão. Os três sentam juntos e comentam que o grande dia será amanhã. Shaki diz ao protagonista e a Yukishiro que eles melhoraram muito e que está confiante de que terão resultados incríveis no festival. Ele lembra que uma corrida de revezamento não é um duelo individual, mas acha que o protagonista pode vencer Kirigaya. Com o talento inicial do protagonista e 2 semanas inteiras de treino, ele pode vencer. O protagonista sorri e agradece a Shaki, dizendo que gostaria de ter tido mais tempo para treinar. Isso emociona Shaki, que começa a chorar, dizendo que, mesmo depois de todo o esforço nas últimas 2 semanas, não acredita que o protagonista ainda tenha essa atitude positiva. Shaki agradece ao protagonista e a Yukishiro por ajudá-lo com isso, confessando que não conseguiu dormir direito por causa de Kiraya e sua ex-namorada, mas desde que começaram a treinar, ele focou em ajudá-los, e graças a isso, finalmente conseguiu descansar. Ele diz que deve toda a sua gratidão a ele. Yukishiro, hesitante, diz que aprendeu a correr graças ao protagonista e que agora está muito mais rápida, então é ela quem deveria se sentir grata. O protagonista concorda, agradecendo a ambos por passarem tempo com ele como verdadeiros colegas de classe. Todos sorriem felizes e se olham. Shaki comenta que passar tempo com os dois foi muito mais agradável, embora seu ódio por Kiraya não tenha desaparecido totalmente. E Yukishiro comenta que, quando viu Kiraya ontem, quase não o reconheceu, pois ele mudou o penteado e agora está mais refrescante, ou melhor, mais parecido com o protagonista, o que o confunde. Ela explica que estava falando apenas do cabelo, e que o resto é totalmente diferente. O protagonista comenta que o cabelo de Kiraya já estava assim quando viu na estação. Shaki explica que Kiraya cortou o cabelo desde que começou a namorar a caloura. Ele acrescenta que sua ex terminou com ele dizendo que gostava do cabelo de Kiraya, então ele pode ter cortado o cabelo só para provocá-lo. Shaki diz que se sente como um idiota, o que confunde o protagonista. Shaki continua e pede que eles riam dele o quanto quiserem. O protagonista, no entanto, diz que não vai fazer isso e comenta que foi apenas uma pequena parte da vida dele, e ninguém tem o direito de rir de alguém que amou verdadeiramente. E Yukishiro olha para o protagonista, e Shaki, emocionado, diz que ele é realmente uma boa pessoa. Vemos o protagonista animando Shaki e nos dizendo que, desde aquele dia, os três se tornaram amigos, sendo os primeiros amigos que ele fez na vida. E assim termina o capítulo. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, inscrevam-se e deixem um comentário. Obrigado!